A casa está em silêncio absoluto. 2h23 da manhã. O tipo de silêncio que amplifica cada pensamento, cada medo, cada batida acelerada do coração. A única luz no quarto inteiro é o brilho azulado e frio da tela do celular iluminando seu rosto no escuro. Você está deitada de lado, os olhos grudados na conversa do WhatsApp, relendo pela 20ª vez o textão que acabou de escrever. 32 linhas. 32 linhas explicando como você se sente. 32 linhas de vulnerabilidade exposta, de dor transformada em palavras cuidadosamente escolhidas, de necessidade que você engoliu tantas vezes nos últimos meses e que agora está transbordando sem você conseguir segurar. O coração bate tão forte que você consegue sentir ele pulsando no pescoço, nas têmporas, nos ouvidos. Parece que vai sair do peito. As mãos tremem levemente enquanto o polegar paira sobre o botão de enviar. O estômago está embrulhado, aquele nó familiar que aparece toda vez que você está prestes a fazer algo que sabe que vai se arrepender. Os ombros estão tensos, quase encostando nas orelhas. A mandíbula travada, os dentes apertados com tanta força que dói. Uma parte de você, a parte racional que ainda funciona às 2 da manhã, mesmo exausta, sabe que não deveria mandar isso agora. Sabe que textão de madrugada nunca resolve absolutamente nada. Sabe que vai parecer desespero. Sabe que vai confirmar para ele que você está acordada pensando nele enquanto ele provavelmente está dormindo tranquilo, ou pior, fazendo qualquer outra coisa que não envolve pensar em você. Sabe que isso vai afastar mais do que aproximar. Sabe com certeza que amanhã, à luz do dia, você vai olhar para essas mensagens e querer desaparecer de vergonha. Mas a outra parte de você, a parte que está em pânico absoluto, a parte que sente o peito sendo esmagado pela ansiedade que não deixa dormir há dias, precisa de alguma coisa, qualquer coisa. Um sinal mínimo de que você ainda existe no radar dele, de que você não foi completamente esquecida, descartada como algo que não serve mais, de que você importa, nem que seja um pouquinho para alguém nesse mundo enorme e vazio. A solidão da casa silenciosa amplifica tudo. O lado vazio da cama parece um abismo. O silêncio pesa como cobertor de chumbo. O som do seu próprio coração acelerado é a única companhia. E a sensação que cresce é de que você está desaparecendo aos poucos, se dissolvendo, virando invisível. E ninguém está percebendo. Ninguém está se importando o suficiente para notar, então você manda. No segundo que a mensagem aparece com as duas setinhas azuis, o arrependimento já começa a chegar como onda fria. O que você fez? Por que você fez isso? De novo, você não quer presença de verdade. Você quer alívio do pânico de ser descartada. Se essa cena te parece dolorosamente familiar, se você conhece intimamente essa sensação de estar acordada de madrugada, o coração na garganta, escrevendo coisas que sabe que não deveria, mandando mensagens que sabe que vai se arrepender, se você carrega vergonha profunda de ser essa mulher que precisa tanto, que não consegue simplesmente relaxar e deixar acontecer, que não consegue ser leve e desapegada como todo mundo parece conseguir ser, se a culpa por não conseguir deixar para lá te corrói, se o medo de envelhecer sozinha te assombra, se o terror de ser trocada por alguém mais jovem, mais bonita, mais fácil de lidar te tira o sono, se você já foi tratada como opção de última hora, como passatempo conveniente, como algo completamente descartável por quem você tratou como prioridade absoluta da sua vida, esse vídeo é para você. Porque hoje você vai aprender um ato simples para ser fria, com calma mesmo, amando profundamente. Não é gelo, não é indiferença fingida que machuca você por dentro. Não é joguinho de manipulação para fazer ele correr atrás. É coerência, é ritmo, é escolha consciente de como você responde, independente do turbilhão que está sentindo. Com esse ato, você para de mendigar a atenção que deveria ser dada livremente. Você recupera o respeito que foi se esvaindo aos poucos. E você dorme em paz, com a consciência tranquila de que não se humilhou. Em 40 segundos, eu te dou a primeira frase pronta que você pode usar hoje mesmo. Se você quer força tranquila, em vez de ansiedade constante, inscreva-se agora e fica comigo até o final. O que eu vou te mostrar pode mudar completamente como você vive seus relacionamentos. A primeira frase pronta é essa: vi sua mensagem. Prefiro voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Uma linha, sem textão explicando como você se sente. Sem demonstrar desespero. Sem implorar atenção.
Você comunica que viu a mensagem, que prefere um canal de comunicação mais adequado para conversa de verdade, que tem horário específico disponível e que existe o amanhã se hoje não funcionar para ele. Essa frase sozinha já muda o ritmo inteiro da interação. Já te coloca em posição completamente diferente. Guarda ela. Vamos usar e expandir ao longo de todo o vídeo. Tem uma palavra que aparece constantemente nos seus textos e mensagens e que te barateia instantaneamente sem você nem perceber. Eu já te mostro qual tirar e o que colocar no lugar. Mas primeiro preciso te explicar com profundidade o que significa de verdade ser fria com calma, porque a maioria esmagadora das pessoas entende completamente errado e acaba se machucando mais ainda. Ser fria com calma não é virar pedra de gelo, não é fingir que não sente absolutamente nada quando por dentro você está em pedaços, não é fazer cara de paisagem enquanto o coração está sangrando, não é o joguinho de sumir por dias para provocar ciúme ou deixar a pessoa no vácuo por vingança calculada. Isso tudo é o que eu chamo de frieza reativa. É a frieza que nasce da raiva, do medo, do machucado acumulado. É a frieza que machuca você tanto quanto machuca o outro, porque você está agindo contra a sua própria natureza, sufocando o que sente de verdade, se violentando emocionalmente por dentro para conseguir parecer forte e indiferente por fora. A frieza reativa não constrói respeito, constrói ressentimento, constrói distância, constrói duas pessoas que se amam, fingindo que não se importam, até que ninguém aguenta mais o jogo e tudo desmorona. A frieza reativa é você virando alguém que você não é para tentar conseguir o que quer de alguém que talvez nunca vá te dar de qualquer forma. Ser fria, com calma, é algo completamente diferente. É a capacidade desenvolvida de sentir absolutamente tudo o que você sente. O amor avassalador, a saudade que aperta o peito, o medo paralisante, a insegurança que corrói e ainda assim ter a consciência e a força de escolher como você vai responder a esses sentimentos. É separar o que você sente do que você faz com o que sente, é ter o coração completamente acelerado, mas ainda assim conseguir esperar 5 minutos antes de responder aquela mensagem, é estar morrendo de vontade de mandar textão de 20 parágrafos, mas exercer a disciplina de mandar uma frase só. É amar profundamente, desesperadamente até, e ainda assim ter a coragem de sustentar uma consequência quando seu limite foi claramente ultrapassado. Ser fria com calma é a combinação consciente e praticada de três elementos fundamentais: ritmo, acordo e consequência. Deixa eu explicar cada um em detalhe, porque isso é a base de tudo que vem depois. Ritmo é você assumir o controle de quando e como as interações acontecem, em vez de estar eternamente disponível, sempre reagindo no momento que a outra pessoa decide aparecer, sempre no tempo e no formato que ela impõe. Ritmo é você não responder mensagem em 3 segundos toda vez. É você definir que certos assuntos são para conversa por voz, não para textão de madrugada. É você ter horários em que está disponível e horários em que não está. É você escolher quando a conversa começa e quando ela termina, em vez de ficar à mercê da disposição alheia. Acordo é comunicar com absoluta clareza como as coisas funcionam para você. O que você aceita numa relação, o que você não aceita de forma alguma. Quando você está disponível para conversar sobre assuntos difíceis, quando não está. O que você precisa para se sentir segura e respeitada. Acordo não é lista de exigências gritadas no meio de briga. É comunicação calma, clara, adulta, feita preferencialmente em momento de paz sobre como você funciona e o que precisa. Consequência é fazer exatamente o que você disse que ia fazer quando seus acordos e limites são ultrapassados. Sem drama, sem sermão explicando por que você está fazendo aquilo. Sem ameaça vazia que você não vai cumprir. Só ação coerente com a palavra que você deu. Você disse que não ia esperar a confirmação depois das 18 horas, não esperou. Você disse que ia desligar se a conversa continuasse naquele tom, desligou. Você disse que precisava de aviso antes de sumiço, não teve aviso, você seguiu sua vida. Quando você junta esses três elementos de forma consistente ao longo do tempo, você constrói algo que não se consegue de nenhuma outra forma: respeito genuíno. Não respeito que você pede implorando, que você tenta conquistar com argumentos elaborados, que você espera que a pessoa te dê porque você merece.
Respeito que você ensina dia após dia através do seu comportamento coerente. Porque a verdade incômoda é que ninguém nasce te desrespeitando. Você foi ensinando sem perceber, sem querer, através de centenas de pequenas interações ao longo do tempo, exatamente como você pode ser tratada e ainda assim continuar ali. Cada vez que você aceitou uma promessa vaga sem cobrar prazo concreto, a gente se vê qualquer dia, depois eu te ligo, vamos marcar. Você estava ensinando que sua agenda não tem importância, que você pode esperar indefinidamente, que seu tempo está disponível para o momento que for conveniente para outra pessoa. Cada vez que você mandou textão enorme explicando seus sentimentos para alguém que claramente não estava interessado em ouvir, que respondia monossilábico, que mudava de assunto, que ignorava, você estava ensinando que suas necessidades emocionais podem ser ignoradas sem nenhuma consequência. Cada vez que você ficou disponível 24 horas por dia, respondendo em segundos a qualquer hora, largando o que estava fazendo para dar atenção imediata, enquanto a outra pessoa aparecia quando dava vontade, sumia quando queria, respondia quando lembrava, você estava ensinando que seu tempo não tem valor algum, que você é opção para ser acionada conforme a conveniência alheia. Cada vez que você perdoou comportamento claramente desrespeitoso, sem absolutamente nada ter mudado concretamente, só porque você estava com medo de perder a pessoa, só porque a solidão parecia pior que a humilhação, você estava ensinando que pode fazer de novo quantas vezes quiser, porque não tem custo real. Isso não é culpa sua no sentido de julgamento moral. Você fez o que sabia fazer, naquele momento, com as ferramentas que tinha. Fez o que te ensinaram a vida inteira que mulher boa, mulher amável, mulher que merece amor faz. Fez o que o medo ditava. Fez o que a cultura colocou como modelo. Mas é sua responsabilidade agora que você sabe diferente. Mudar essas dinâmicas. Porque se você continuar dando as mesmas aulas, vai continuar tendo os mesmos alunos repetindo o mesmo comportamento. Existe um fenômeno estudado pela neurociência e psicologia comportamental chamado reforço intermitente, que explica cientificamente por que que você fica tão presa, tão viciada em pessoas que dão migalha de atenção em vez de presença consistente. É literalmente o mesmo mecanismo neurológico que faz pessoas viciarem em caça-níqueis nos cassinos. A máquina de caça-níqueis não paga toda vez que você puxa a alavanca. Se pagasse sempre, não seria emocionante. Você perderia interesse rapidamente. Se nunca pagasse, você desistiria depois de algumas tentativas e iria embora. Mas a máquina paga de vez em quando, de forma completamente imprevisível. Você nunca sabe se a próxima puxada vai ser a premiada. E é exatamente essa imprevisibilidade que vicia. Você fica presa, apostando, esperando, tolerando dezenas, centenas de perdas porque a próxima pode ser a que finalmente paga o jackpot. É exatamente isso que acontece quando alguém responde, super carinhoso às vezes, some completamente outras vezes, aparece do nada com atenção intensa que faz seu coração disparar e depois desaparece de novo por dias sem explicação. Seu cérebro fica literalmente viciado nesse ciclo. A angústia de não saber quando vai vir a próxima dose de atenção cria tensão constante. O retorno eventual cria um alívio explosivo, uma euforia desproporcional, que parece amor intenso, mas é, na verdade, descarga química de um sistema nervoso que estava em estresse prolongado. E essa montanha-russa emocional, esse sobe e desce constante, parece paixão arrebatadora, parece amor verdadeiro, parece conexão profunda, mas não é amor, é ansiedade, é vício neurológico, é seu sistema de recompensa sequestrado por um padrão que te mantém presa enquanto te destrói aos poucos. E cada vez que você corre atrás, quando a pessoa some, cada vez que você manda mensagem tentando trazê-la de volta, cada vez que você perdoa o sumiço sem nada ter mudado, só porque a pessoa finalmente apareceu e você estava desesperada por aquele alívio, você está alimentando o ciclo. Está ensinando que pode continuar te tratando assim, porque você vai estar ali de qualquer forma, está treinando seu próprio cérebro a precisar cada vez mais desse padrão doentio para sentir que está amando de verdade. Em segundos, eu te dou a frase de corte que encerra qualquer conversa difícil, sem briga e sem humilhação. Mas primeiro, preciso te ensinar a ferramenta mais importante de todas. A que vai antes de qualquer resposta, qualquer ação, qualquer decisão importante. Eu chamo de tríade calma.
e ela é o que torna possível ser fria com calma de verdade. A tríade calma é o que te tira do modo reativo, aquele modo automático onde você age no impulso do que está sentindo, e te coloca no modo responsivo, onde você consegue sentir tudo que está sentindo, mas ainda assim ter a liberdade de escolher como vai agir. É o que separa agir do impulso de agir da escolha consciente. E funciona em 3 partes que você faz em sequência, em menos de 1 minuto total. Primeira parte, corpo. Separa qualquer coisa que esteja fazendo e direciona sua atenção para o seu corpo físico. Não para os seus pensamentos que estão acelerados, não para as emoções que estão transbordando, para o corpo concreto, tangível. Percebe onde estão os seus ombros nesse exato momento. Provavelmente estão tensos, contraídos, levantados, praticamente encostando nas orelhas sem você nem ter percebido. A ansiedade se instala nos ombros de forma silenciosa e constante ao longo do dia. Você solta eles conscientemente, deixa eles caírem. Sente o alívio imediato de largar essa tensão que você nem sabia que estava carregando. Depois percebe sua mandíbula. Provavelmente está travada, dentes apertados com força, músculos do rosto contraídos. A mandíbula é onde a gente guarda a tensão emocional acumulada. Muita gente range os dentes dormindo por causa dessa tensão que não é liberada durante o dia. Você relaxa a mandíbula conscientemente, deixando os dentes se separarem levemente, a língua descansar solta na boca. Abre o peito um pouco, ombros levemente para trás, como se estivesse criando espaço físico dentro de você para respirar melhor, para existir melhor. Segunda parte, respiração. Você inspira pelo nariz, contando mentalmente até 4 de forma lenta e constante. 1, 2, 3, 4. Sente o ar enchendo seus pulmões, expandindo sua caixa torácica. Segura o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira pela boca contando até 6, mais lentamente do que inspirou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa proporção específica de 4, 4, 6 não é aleatória nem invenção de coach de internet. A inspiração mais longa que a inspiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e recuperação do corpo. O oposto do sistema de luta ou fuga que está ativado quando você está ansiosa. Essa respiração manda um sinal químico para o seu organismo inteiro, dizendo que não é emergência, que você pode desacelerar, que não tem ameaça real, que você está segura nesse momento. Faz esse ciclo de respiração completo 2 ou 3 vezes seguidas até sentir seu corpo responder, até perceber os ombros baixando um pouco mais, o coração desacelerando um pouco, a mente clareando minimamente. Terceira parte, voz interna e externa. Internamente, você repete uma frase âncora que te centra, que te lembra quem você quer ser, que te conecta com sua intenção. Pode ser quem controla o ritmo muda o rumo, ou eu escolho como respondo, ou minha paz não depende da resposta de ninguém, ou qualquer outra frase que ressoe com você. Escolhe uma e repete mentalmente enquanto respira. Externamente, se depois de todo esse processo você ainda decidir que vai falar ou escrever alguma coisa, você fala mais devagar do que o impulso ansioso está pedindo. Tom mais baixo do que você normalmente usaria. Sem pressa de dizer tudo de uma vez. Sem atropelar palavras e pensamentos. Pessoa calma, que respira antes de agir, que fala devagar e baixo, transmite que está bem consigo mesma, que não está desesperada, que não precisa de validação externa urgente para existir. Pessoa ansiosa, que responde em segundos, que fala rápido e alto, que despeja palavras sem parar, transmite que precisa desesperadamente de algo externo para se sentir bem. Essa tríade calma é o que torna possível ser fria com calma de verdade. Sem ela, você está sempre no modo de reação automática, sendo arrastada pelos seus sentimentos, agindo no impulso, se arrependendo depois. Com ela, você ganha os segundos preciosos entre o estímulo e a resposta. E é nesses segundos que mora a sua liberdade real de escolha. É nesses segundos que você decide se vai ser a mulher que manda textão de madrugada ou a mulher que respira, espera e manda uma frase no dia seguinte. Deixa eu te mostrar exatamente como tudo isso funciona na vida real com a primeira cena completa de antes e depois. Antes, são 11h15 da noite de uma quarta-feira qualquer. Ele mandou uma mensagem curta, seca, quase monossilábica, respondendo algo que você tinha perguntado com carinho e interesse horas atrás. 2 palavras. Tudo bem. Ponto final. Nada mais.
Depois de você ter mandado uma mensagem elaborada perguntando como foi o dia dele, demonstrando interesse genuíno, querendo conexão real, a resposta são duas palavras frias que poderiam ter sido escritas para qualquer pessoa. Você sente o peito apertar imediatamente. A mente dispara em 1000 direções, todas negativas. Ele está distante, ele não se importa mais como antes, ele está cansando de você, ele está com outra pessoa. Ele vai te deixar. Você começa a digitar compulsivamente um texto enorme explicando como se sente, perguntando se está tudo bem entre vocês, dizendo que sente falta de como era no começo quando ele respondia rápido e com carinho, quando parecia animado para falar com você, que não entende o que mudou, que está se sentindo insegura e precisa de clareza, que não aguenta mais essa incerteza. São 18 linhas de vulnerabilidade misturada com desespero. Você lê e relê, muda algumas palavras, adiciona um emoji tentando suavizar o tom desesperado, tira o emoji, coloca de novo, manda. Ele visualiza em 10 minutos. Você fica grudada na tela esperando os 3 pontinhos que indicam que ele está digitando uma resposta. Eles não aparecem. Meia hora passa. Nada. 1 hora. O estômago completamente embrulhado não deixa você fazer mais nada. Você tenta assistir série, mas não consegue prestar atenção. Tenta ler, mas relê o mesmo parágrafo 5 vezes sem absorver nada. Você manda outra mensagem tentando parecer casual. Oi, tudo bem? Viu o que mandei? Ele responde depois de mais 1 hora. Vi. Tô cansado. Depois a gente fala. Boa noite. Você fica acordada até 3, 4 da manhã olhando para o celular no escuro do quarto, repassando cada mensagem que vocês trocaram nos últimos dias, tentando decifrar o que depois significa exatamente. Se é promessa genuína ou descarte educado, se você deveria responder algo ou esperar, criando cenários catastróficos na cabeça um atrás do outro, cada um pior que o anterior. Depois, ele manda a mesma mensagem curta e seca, tudo bem. Você sente a mesma ansiedade familiar começar a subir, o mesmo aperto no peito, a mesma vontade urgente de perguntar, explicar, entender, resolver agora. Mas dessa vez você reconhece o padrão. Já passou por isso antes, já sabe exatamente onde esse caminho leva. Você para, faz a tríade calma completa, percebe os ombros tensos, contraídos e solta conscientemente. Percebe a mandíbula travada e relaxa. Respira 4 segundos, inspirando, 4 segurando, 6 expirando. Faz isso 3 vezes seguidas. Repete mentalmente: eu escolho como respondo. Minha paz não depende dessa mensagem. Você não responde na hora. Coloca o celular em outro cômodo se precisar, longe do alcance fácil. Vai fazer outra coisa. Assiste um episódio de série que você gosta, toma um banho quente, faz qualquer coisa que não seja ficar hipnotizado olhando para a tela esperando alguma coisa que provavelmente não vai vir. 1 hora e meia depois, quando você está genuinamente mais centrada, quando a ansiedade baixou para um nível manejável, você pega o celular e manda uma mensagem curta. Vi sua mensagem. Prefiro voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Uma linha. 13 palavras. Sem textão, explicando como você se sente. Sem perguntar se está tudo bem entre vocês. Sem demonstrar desespero, uma informação clara de que você viu que prefere conversa por voz para assuntos que importam, que tem horário específico disponível e que existe amanhã como opção. Você coloca o celular no modo silencioso e vai dormir. Se ele responder, você vê amanhã de manhã com calma e clareza. Se não responder, você também vê amanhã e decide o que fazer baseada em comportamento concreto, não em ansiedade de madrugada. Você dorme a noite inteira. Você não ficou mendigando atenção. Você não se humilhou. Você foi fria, com calma. Sentiu tudo o que sentiu, mas escolheu agir diferente do que o impulso pedia. Se isso te deu um clique de clareza, se você sentiu um alívio só de imaginar agir assim em vez de entrar no ciclo destrutivo de sempre, inscreva-se no canal agora. Aqui é Força Tranquila toda semana. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Agora, a palavra que te barateia. A palavra é desculpa quando vem antes de expressar qualquer necessidade ou estabelecer qualquer limite. Desculpa incomodar, mas preciso falar uma coisa. Desculpa te interromper, mas é importante. Desculpa precisar da sua atenção, mas estou me sentindo insegura. Desculpa ser chata, mas preciso de clareza. Toda vez que você pede desculpa por ter uma necessidade humana legítima,
você está comunicando várias coisas extremamente prejudiciais ao mesmo tempo sem perceber. Está comunicando que sua necessidade é um incômodo para outra pessoa, que você não deveria precisar de atenção, de clareza, de respeito, que está fazendo algo errado, algo que requer pedido de desculpa, ao simplesmente pedir consideração básica que qualquer ser humano merece numa relação. E isso treina a outra pessoa a te ver como fardo, como alguém que pede demais, como alguém cujas necessidades são opcionais e podem ser ignoradas sem problema. O substituto é simples: tire o desculpa completamente e vá direto ao ponto com naturalidade. Em vez de desculpa te incomodar, mas eu preciso conversar sobre uma coisa, você diz simplesmente: preciso conversar contigo sobre algo importante. Quando funciona para você? Sem pedido de desculpa, sem diminuição prévia. Você está propondo conversa entre duas pessoas adultas e iguais, não implorando que alguém te dê alguns minutos do precioso tempo como se fosse um favor enorme. Outra palavra que barateia constantemente seu valor sem você perceber, só antes de qualquer coisa que você quer ou precisa. Eu só queria um pouquinho de atenção. Não é muito. Eu só queria saber se você ainda quer isso. Eu só preciso de um minutinho do seu tempo. Esse só minimiza automaticamente sua necessidade antes mesmo de você terminar de expressar. Comunica que você já sabe que está pedindo demais. Então, está reduzindo preventivamente ao mínimo possível para não incomodar, para não parecer exigente, para não assustar a pessoa com suas necessidades aparentemente enormes. Mas suas necessidades não são demais, são legítimas. Tira o só das suas frases a partir de agora. Daqui a pouco eu te explico o erro invisível que ensina as pessoas a te ignorarem, mesmo quando você está tentando se comunicar. Mas antes, a segunda ferramenta crucial que vai transformar completamente como você se comunica: a regra de tempo e canal. A maioria esmagadora das mulheres que estão presas em dinâmicas de desrespeito comete um erro que parece completamente inofensivo, mas é absolutamente devastador para qualquer relacionamento. Discute assuntos importantes por texto, conflitos que precisam de conversa real com tom de voz e presença, sentimentos profundos que precisam de atenção genuína, inseguranças que precisam de conexão verdadeira, necessidades que precisam ser ouvidas de verdade. Tudo despejado em mensagens de WhatsApp, geralmente tarde da noite, quando a ansiedade não deixa dormir e o julgamento está seriamente comprometido pela exaustão e emoção. E texto é simplesmente o pior canal possível para qualquer conversa que tenha carga emocional significativa. Por texto, você não tem tom de voz para suavizar ou contextualizar o que está dizendo, para mostrar que é vulnerabilidade e não ataque. Não tem expressão facial para demonstrar que você está falando com amor, mesmo quando o assunto é difícil. Não tem as pausas naturais de uma conversa real que permitem processar antes de responder. Não tem a presença física que cria empatia e conexão mesmo no meio de conflito. Tudo, absolutamente tudo, pode ser lido da pior forma possível, porque a pessoa que recebe coloca o tom que ela imagina, que ela projeta, que geralmente é mais negativo do que você pretendia. Você manda algo querendo ser vulnerável e honesta, querendo abrir seu coração, a pessoa lê como cobrança passiva-agressiva ou acusação velada. A pessoa responde algo rápido porque está no meio de outra coisa, sem tempo para elaborar. Você interpreta como descaso proposital ou agressividade passiva ou confirmação de que ela não se importa. A conversa escala rapidamente. Vocês ficam horas trocando mensagens cada vez mais tensas, cada vez mais defensivas, cada um tentando se explicar e se proteger ao mesmo tempo, ninguém realmente ouvindo o outro. Você relê as mensagens dela 50 vezes, tentando decifrar exatamente o que quis dizer com cada palavra escolhida, cada vírgula colocada ou ausente, cada emoji presente ou faltando. No final, vocês dois estão exaustos, feridos, mais distantes do que antes. E absolutamente nada foi resolvido. Provavelmente piorou. A regra de tempo e canal resolve esse problema na raiz. Funciona assim. Você define para si mesma, primeiro, como princípio absolutamente negociável, que não está aberto à discussão ou flexibilização, que assuntos importantes são por voz, ponto final, não por texto. Não por áudio de 5 minutos que a pessoa vai ouvir em 2x enquanto faz outra coisa. Por voz, em tempo real,
onde vocês podem se ouvir de verdade, onde tem tom e pausa e possibilidade de conexão real. E você define horários em que está disponível para conversas sérias e horários em que não está disponível para isso. A fala literal que você usa quando alguém tenta puxar a conversa difícil por WhatsApp, não discuto por texto, combinamos um horário e eu te ouço. Simples, direta. Sem explicação elaborada de por que você prefere assim. Sem justificativa, sem pedido de desculpa. Você não deve satisfação sobre suas preferências de comunicação. Se a pessoa tentar puxar a conversa difícil por texto mesmo assim, você repete a frase uma vez. Se insistir depois disso, você simplesmente não responde mais até o horário que definiu para conversar por voz. Silêncio não é ausência de resposta. Silêncio é a resposta. Você já disse como funciona. A escolha de respeitar ou não é da outra pessoa. Outra fala extremamente útil para o dia a dia. Agora vou sair. Seguimos amanhã, 20 horas. Você usa para encerrar a conversa que está se arrastando sem ir a lugar nenhum produtivo. Que está tarde demais para pensar com clareza. Que está gerando mais calor do que luz, mais conflito do que resolução. Você define quando a conversa acaba por hoje e quando ela retoma. Você controla o ritmo. Isso é ser fria com calma em ação concreta. Não é ignorar a pessoa. Não é fugir do assunto. É definir as condições para a conversa acontecer de forma que realmente possa ser produtiva. Agora, o erro invisível que ensina as pessoas a te ignorarem mesmo quando você está tentando se comunicar de forma honesta, o erro é o excesso de explicação. Quando você se explica demais, quando dá contexto demais para cada sentimento que está expressando, quando justifica cada necessidade sua com 15 parágrafos de história, exemplos, argumentos, você faz duas coisas extremamente prejudiciais ao mesmo tempo sem perceber. Primeiro, dilui a mensagem principal, aquilo que você realmente quer comunicar, num mar de palavras que a pessoa simplesmente não vai ler com a atenção que você gostaria. O ponto crucial, o coração do que você está tentando dizer, se perde completamente no meio de tanta informação. A pessoa lê por cima, pega pedaços, interpreta errado, responde ao que ela entendeu que não é o que você quis dizer. Segundo, e mais importante, você está comunicando que suas necessidades precisam de justificativa extensa para serem consideradas válidas. Que você precisa convencer a pessoa de que tem direito de sentir o que sente. Que sua experiência emocional só conta, só merece atenção se for muito bem explicada, argumentada, defendida com evidências. Você está, sem perceber, tratando seus próprios sentimentos como réus num tribunal que precisam provar inocência para merecer consideração, mas suas necessidades não precisam de justificativa. Você não precisa escrever uma dissertação acadêmica explicando cada motivo pelo qual ficou magoada. Eu fiquei magoada com isso. É informação suficiente para quem quer ouvir, para quem se importa, para quem te respeita. Você não precisa de 15 exemplos diferentes provando que a pessoa está sendo distante. Eu sinto que você está distante, basta para iniciar uma conversa com alguém que quer ter essa conversa. A pessoa que te respeita de verdade vai querer entender mais, vai perguntar, vai se importar com o que você está sentindo. A pessoa que não te respeita não vai mudar de comportamento por causa do seu textão mais perfeito, mais bem argumentado, mais bem escrito do mundo. A solução é o roteiro assertivo de 4 passos que você pode usar para comunicar qualquer coisa difícil de forma clara, curta e efetiva. Funciona para qualquer assunto que você precise trazer, em qualquer tipo de relação. Primeiro passo, fato observável. Você descreve o que aconteceu de forma objetiva, concreta, que qualquer pessoa observando de fora concordaria que aconteceu. Quando você confirma que vai ligar às 8 e não liga, isso é fato. Aconteceu, é verificável. Não é interpretação subjetiva, não é quando você não se importa comigo, que é sua interpretação do fato, sua conclusão sobre o que o fato significa. Não é quando você me abandona, que é julgamento sobre a intenção da pessoa. Fica no que aconteceu concretamente, no que pode ser observado objetivamente. Segundo passo, emoção sua. Como você se sente com esse fato? Eu fico frustrada e insegura quando isso acontece. É sua emoção, você é dona absoluta dela. Ninguém pode discutir se você sente ou não sente algo. É sua experiência interna. Isso é completamente diferente de você me faz sentir abandonada,
que coloca a responsabilidade da sua emoção na outra pessoa, que soa como acusação, que dispara defensividade imediata. Quando você diz eu sinto, você está compartilhando sua experiência interna. Quando você diz você me faz sentir, você está atacando, mesmo que não seja sua intenção. Terceiro passo: necessidade ou limite. O que você precisa, onde está a sua linha. Eu preciso de previsibilidade para conseguir me organizar e ficar tranquila. O meu limite é não ficar esperando confirmação que não vem. Claro, direto, sem rodeio, sem justificativa extensa, você está informando o que precisa para funcionar bem, não pedindo permissão para ter necessidades. Quarto passo: proposta concreta. Você oferece um caminho para frente, uma solução possível, não só aponta o problema e deixa no ar. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia do dia do encontro? Você está construindo o caminho junto, mostrando que quer resolver, não só reclamar. A fala completa, juntando os 4 passos. Quando você confirma que vai ligar e não liga, eu fico frustrada porque não consigo me organizar e fico na expectativa sem saber o que fazer. Eu preciso de previsibilidade. Podemos combinar de confirmar sempre até o meio-dia? 4 frases curtas. Nenhum textão. E você fala isso por voz, em conversa real. Não manda por texto onde vai ser mal interpretado. Isso é ser fria com calma em comunicação. Você não está gritando, não está chorando descontrolada, não está implorando, não está atacando. Está comunicando de forma absolutamente clara e adulta o que aconteceu factualmente, como você se sentiu com isso, o que você precisa e o que propõe como caminho. Está sendo firme por fora, sustentando sua posição com clareza, enquanto sente tudo que está sentindo por dentro. Fica comigo que a chave final vem no fim e muda a tua semana inteira. Mas antes, a segunda cena completa de antes e depois. Antes, ele disse no domingo à noite que ia te ligar à terça para vocês combinarem o que fazer no fim de semana juntos. Você ficou animada. Terça chegou, você passou o dia inteiro esperando. Checou o celular umas 300 vezes entre o trabalho e outras obrigações. 8 da noite, nada. 9, nada. 10 horas, você não aguentou mais a ansiedade e mandou mensagem perguntando se ele ainda ia ligar. Ele respondeu 11h30, quando você já estava quase dormindo de exaustão. Desculpa, esqueci completamente. Semana muito corrida. A gente vê isso depois, tá? Você ficou frustrada, magoada, mas não disse nada para não parecer chata, para não parecer carente, para não pressionar. Engoliu. De novo. Quarta, ele não mencionou nada sobre o fim de semana, como se a conversa de domingo nunca tivesse existido. Quinta, você não aguentou e mandou mensagem perguntando sobre os planos. Ele disse: ainda não sei, vou ver minha agenda e te falo. Sexta, às 6 da tarde. Quando você já estava se arrumando porque assumiu que iam se ver, ele mandou: não vai dar esse fim de semana. Surgiu um compromisso de última hora. Semana que vem a gente marca com certeza. Você passou a semana inteira organizando sua vida, sua agenda, suas expectativas, seus sentimentos, em função de algo que simplesmente não aconteceu. E ainda ficou aliviada, quase grata, pela promessa completamente vaga de semana que vem, com certeza, que provavelmente vai se repetir exatamente do mesmo jeito. Depois ele diz no domingo que vai ligar terça para combinar o fim de semana. Você responde de forma completamente diferente. Ótimo, fico esperando sua ligação. Se não ligar até às 21 horas de terça, eu entendo que não vai dar essa semana e faço outros planos. Uma frase que estabelece prazo concreto e consequência clara, sem drama, sem ameaça, sem ultimato emocional. É simplesmente informação sobre como você funciona, sobre como sua agenda funciona, sobre como o respeito pelo seu tempo funciona. Terça às 21 horas ele não ligou. Você não manda mensagem perguntando se ele esqueceu, não manda mensagem lembrando o que ele tinha prometido, não manda mensagem dizendo que está decepcionada. Você simplesmente assume que a não ligação é a resposta, que ele escolheu não ligar. E você age de acordo, faz outros planos para o seu fim de semana. Liga para aquela amiga que você não vê há muito tempo e marca jantar para quinta. Pesquisa filme bom em cartaz e compra ingresso para sexta. Planeja um sábado de autocuidado que você tem adiado há semanas. Coisas que você genuinamente quer fazer, que vão te fazer bem, não programas de consolação enquanto fica esperando ele aparecer. Quarta de tarde ele manda mensagem: desculpa, esqueci de ligar ontem. Sábado funciona para você? Você não responde imediatamente, não porque está fazendo joguinho, mas porque está no trabalho, ocupada com sua vida. Responde 2 horas depois, com calma genuína, sem raiva no tom. Sábado já tenho planos. Não tinha confirmação até terça como a gente combinou.
Então me organizei diferente. Me avisa semana que vem com mais antecedência que a gente combina com calma. Sem raiva, sem sermão explicando como você se sentiu esperando, sem fazer ele se sentir culpado para conseguir alguma reação. Só consequência natural e lógica de ação e inação. Ele não ligou quando disse que ia ligar, você não ficou parado esperando como segunda opção disponível a qualquer momento. E o mais importante de tudo, você dormiu bem a semana inteira porque não estava vivendo em função de confirmação que não vinha. Você fez coisas legais, viu a amiga querida, assistiu o filme que queria ver, cuidou de você mesma, teve um fim de semana genuinamente bom, independente dele, e ele aprendeu na prática, através de consequência real, que se quiser te ver, precisa confirmar com antecedência. Não porque você brigou, deu sermão ou mandou textão. Porque você mostrou com ação consistente que funciona assim com você agora. A fala literal que ancora isso tudo. Se não confirmar até às 18 horas, eu não espero. Reagendamos outro dia. Simples, clara, sem margem para interpretação diferente. E você cumpre. Toda vez. Se você diz isso e depois fica esperando mesmo assim, você ensina que suas palavras são vazias, que não têm peso real, que são só ruído que pode ser ignorado. Se você diz e cumpre consistentemente, você ensina que você faz exatamente o que diz que vai fazer. Isso é coerência. Isso é o que constrói respeito ao longo do tempo. Limite com consequência é a ferramenta mais importante de todas nesse processo. E é exatamente onde a grande maioria das mulheres falha repetidamente, às vezes por anos ou décadas. Muitas conseguem verbalizar o limite, conseguem dizer o que incomoda, o que precisam, o que não aceitam, articulam lindamente seus sentimentos e necessidades, mas não colocam consequência clara e específica para o caso de o limite ser ultrapassado. Ou colocam consequência na hora da raiva, no calor da discussão, mas não cumprem quando chega o momento real de cumprir. E limite sem consequência real é só pedido educado. É sugestão gentil que a pessoa pode ignorar completamente sem custo nenhum para ela. É você dizendo, por favor, não faça isso, e a pessoa fazendo de novo na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, porque nada acontece quando ela faz. A estrutura que realmente funciona é simples de entender e difícil de executar. Se X acontecer, eu faço Y. E quando X acontece, você faz Y. Ponto. Sem renegociar na hora, porque a pessoa pediu desculpa bonito, porque prometeu que dessa vez é diferente, porque você está com saudade, porque é difícil sustentar. Você faz o que disse que ia fazer. Exemplos concretos para diferentes situações. Se você cancelar em cima da hora de novo, eu não remarco automaticamente. Você me procura quando tiver certeza do que quer e puder se comprometer. Se essa conversa continuar nesse tom desrespeitoso, eu vou desligar e a gente retoma amanhã quando estivermos mais calmos. Se você sumir sem avisar de novo por mais de 3 dias, eu entendo que você não quer o tipo de relação que eu preciso e sigo minha vida. A parte difícil, a parte onde a maioria falha, não é formular a frase, é cumprir quando chega a hora da verdade. Porque quando o momento chega, quando ele cancela em cima da hora, mas você estava tão animada para ver ele, quando a conversa esquenta, mas você não quer desligar e ficar sem resolução, quando ele volta cheio de carinho, depois de uma semana te ignorando, você está morrendo de saudade, cumprir a consequência que você mesma estabeleceu dói. Parece que você está se punindo junto. Parece que está jogando fora a oportunidade de reconexão. Parece que está sendo rígida demais, exigente demais, parece que vai perder ele de vez, mas você não está perdendo. Está selecionando, está testando, está descobrindo na prática se essa pessoa está disposta a te tratar do jeito que você precisa para ficar bem, para ter paz, para ter dignidade. E se não está disposta nem a cumprir o mínimo que você pediu com clareza, melhor você descobrir isso agora, depois de alguns meses, do que daqui 10 anos ainda engolindo o mesmo desrespeito repetido e chamando de amor verdadeiro. A frase âncora que te ajuda nos momentos difíceis. Respeito não nasce do grito, nasce da coerência. Você não precisa brigar, não precisa fazer cena dramática, não precisa dar ultimato com voz trêmula. Só precisa fazer calmamente exatamente o que disse que ia fazer. Toda vez. Sem exceção. E essa coerência silenciosa entre palavra e ação constrói respeito muito mais sólido e duradouro do que qualquer conversa, qualquer explicação elaborada, qualquer textão detalhando os seus sentimentos.
Isso é ser fria com calma na sua essência mais pura. Você sente absolutamente tudo. O amor não diminuiu 1 miligrama. A vontade de estar junto não sumiu. A saudade ainda aperta o peito. Mas você não deixa esses sentimentos te colocar em posição de mendicância, de humilhação, de perda de dignidade. Você sustenta quem você quer ser, mesmo amando profundamente, especialmente amando profundamente. Vem aí o passo a passo completo para você praticar isso ao longo de uma semana inteira, sem recair nos padrões antigos. Inscreva-se agora para não perder essa parte fundamental. Agora preciso falar sobre ausência com acordo, porque muitas mulheres confundem o que eu ensino com joguinho de manipulação para fazer a pessoa sentir falta. Não é isso. Joguinho é manipulação calculada onde você age de forma inautêntica para provocar a reação específica que você quer. A ausência com acordo é algo completamente diferente, é comunicação clara e adulta sobre suas necessidades. A ausência com acordo significa que, quando você precisa de espaço, quando precisa parar de responder para cuidar da sua saúde mental, quando precisa de tempo para você mesma, para processar o que está sentindo, você comunica isso de forma clara para outra pessoa e propõe quando vocês retomam o contato. Não é sumir sem avisar, deixando a pessoa no vácuo, se perguntando o que é que aconteceu, do mesmo jeito que ela faz com você às vezes. É dizer claramente: preciso de uns dias focada em mim, te procuro na sexta e realmente procurar na sexta, como você disse. Dizer: hoje não estou em condição emocional de conversar sobre isso, amanhã às 20 horas a gente fala com mais calma e está disponível amanhã às 20. Isso faz duas coisas importantes simultaneamente. Primeiro, te liberta da obrigação exaustiva de estar sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre presente virtualmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ter vida própria, interesses próprios, tempo sagrado para você mesma, sem sentir culpa devastadora de não estar respondendo mensagem no segundo que chega. Segundo, comunica que sua presença tem valor real, precisamente porque não é automática, não é garantida, não é reflexo condicionado. Que quando você está ali presente, disponível, você escolheu estar. É decisão consciente, não piloto automático de quem não consegue ficar sem dar atenção. Uma das pistas que eu semeei antes. Quem controla o ritmo muda o rumo. Quando você define conscientemente quando está presente e quando não está, quando comunica isso com clareza e cumpre, você muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Sua presença ganha peso real, porque não é água de torneira que jorra infinitamente. É escolha, é valor. Agora, a terceira cena completa, antes e depois. Antes, ele sumiu por uma semana inteira, sem mensagem, sem ligação, sem nenhuma explicação, nenhuma satisfação. Você mandou mensagem no terceiro dia perguntando se estava tudo bem, genuinamente preocupada de que algo tivesse acontecido. Ele visualizou às 11 da noite. Não respondeu nada. Você mandou outra no quinto dia dizendo que estava magoada com o silêncio, que não merecia esse tratamento, que precisava pelo menos saber se ainda tinham alguma coisa. Ele visualizou de manhã cedo, mandou um emoji de coração à noite e não escreveu uma única palavra de explicação. Você não aguentou e mandou textão no sétimo dia, de madrugada, quando a ansiedade não deixou dormir mais, explicando em detalhes como você se sentia, como essa incerteza te machucava profundamente, como você precisava de mais consistência e respeito, como não podia continuar assim. Ele apareceu no oitavo dia como se absolutamente nada tivesse acontecido na última semana. Mensagem carinhosa de bom dia, dizendo que a semana tinha sido completamente insana no trabalho, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você sabe como é. Mandando foto da comida que estava fazendo, perguntando animado se você já tinha almoçado. Você ficou tão aliviada que ele tinha voltado tão faminta por atenção depois de uma semana inteira de abstinência e angústia, que não falou absolutamente nada sobre o sumiço para não estragar o momento de reconexão. Não queria parecer chata, não queria afastar ele de novo logo agora que ele tinha voltado. 3 semanas depois ele sumiu exatamente do mesmo jeito, porque nada tinha consequência, nada tinha custo real. Depois ele sumiu por uma semana. Você não mandou mensagem nenhuma. Nos primeiros dias foi brutal, foi guerra interna. A ansiedade gritava sem parar para você mandar alguma coisa, qualquer coisa, checar se ele estava vivo, pedir explicação, demonstrar que você estava ali esperando. Você fez a tríade calma repetidamente, às vezes 5, 6 vezes por dia.
Toda vez que a vontade vinha forte demais de pegar o celular e mandar mensagem, você parava, soltava os ombros, respirava 446, repetia sua âncora, ocupou seu tempo com outras coisas, ligou para amigas que você tinha negligenciado enquanto esperava ele, foi à academia que tinha abandonado, organizou o armário, começou aquele livro que estava parado há meses, qualquer coisa para não ficar ruminando e checando o celular obsessivamente. Quando ele apareceu no 8º dia com mensagem carinhosa, cheia de saudade declarada e explicações vagas sobre a semana corrida, você não respondeu na hora. Respirou fundo. Esperou algumas horas até estar genuinamente centrada, até conseguir responder do lugar que você quer responder e não do desespero. Depois mandou mensagem curta. Oi, a gente precisa conversar por voz sobre como a gente funciona. Amanhã às 19 horas funciona para você? Na conversa, por voz do dia seguinte, você usou o roteiro de 4 passos que aprendeu. Fato: quando você some por uma semana sem avisar absolutamente nada, sem responder mensagem. Emoção: eu fico muito insegura, ansiosa, sem saber se ainda temos alguma coisa. Se aconteceu algo que está havendo, né? Necessidade: eu preciso de previsibilidade para conseguir ficar tranquila numa relação. Não precisa ser conversa todo dia, mas preciso saber quando a gente não vai se falar por alguns dias. Proposta: o mínimo que funciona para mim é um aviso simples quando você vai ficar offline por mais de 2 dias. Isso funciona para você? Você colocou na mesa seu critério mínimo de reciprocidade, não o ideal romântico que você sonha. O mínimo básico, o chão que precisa existir para você continuar investindo energia emocional, tempo, vida nessa relação, e você espera a resposta genuinamente aberta para ouvir o que ele vai dizer. Se ele concordar e cumprir consistentemente nas próximas semanas e meses, vocês continuam e constroem a partir daí, com base real. Se ele concordar da boca para fora, mas não cumprir na prática, quando a próxima semana corrida aparecer, você cumpre a consequência que estabeleceu internamente. Trata o próximo sumiço como comunicação clara de que ele não quer o mesmo tipo de relação que você precisa e segue sua vida. Se ele disser abertamente que não consegue ou não quer te dar nem esse mínimo que você pediu, você agradece a honestidade dele, por mais que doa, e encerra com toda a dignidade possível. Entendo que você não consegue me dar o que eu preciso para ficar bem numa relação. Não te julgo por isso. Te desejo o melhor de verdade. Se um dia algo mudar, você sabe onde me encontrar. Qualquer um dos 3 cenários é infinitamente melhor do que ficar meses ou anos tolerando o sumiço repetido, fingindo que está tudo bem para não perder a pessoa e se perdendo completamente no processo. A fala de fechamento elegante, quando fica claro que não vai funcionar, quando a reciprocidade não existe e não vai existir, entendo sua opinião, eu fico por aqui e retomamos quando houver respeito genuíno. E você para de responder, sai do ambiente, desliga o telefone, não porque está fugindo do conflito, porque conversa sem respeito mínimo não leva a nenhum lugar que vale a pena ir. Esse fechamento elegante é ser fria, com calma, na sua forma mais pura e mais difícil. Você não está gritando, não está chorando descontrolada, implorando que a pessoa mude, não está fazendo cena para conseguir reação. Está comunicando seu limite com clareza, cumprindo a consequência que estabeleceu e se retirando com dignidade intacta. Dói horrores por dentro, mas você não deixa a dor te fazer rastejar. Agora, as objeções. As perguntas legítimas que surgem quando a gente fala de ser fria com calma. Medos reais que merecem resposta honesta e compassiva. Mas eu não sou assim naturalmente, sou emocional, intensa, expressiva. Isso não vai contra a minha natureza? Ser fria com calma não é negar sua natureza emocional e intensa. Não é fingir que você é outra pessoa. É adicionar uma camada de escolha consciente entre o que você sente internamente e o que você faz externamente com esses sentimentos. Você continua sentindo intensamente, continua amando profundamente. Continua tendo o coração disparado e o estômago embrulhado. Mas você para de deixar esses sentimentos te colocarem automaticamente em posição de mendicância, de humilhação, de perda de dignidade. Você sente o impulso avassalador de mandar textão e escolhe conscientemente mandar uma frase curta. Você sente vontade louca de ligar 10 vezes, escolhe não ligar nenhuma. A emoção está lá, intacta, sentida. A escolha de como agir também está.
Isso não é negar quem você é evoluir quem você é. E se ele sumir de vez quando eu parar de correr atrás dele? Essa é a pergunta que mais assusta porque toca no medo mais profundo de todas nós. E a resposta honesta é: pode acontecer. Se ele só estava ali porque você fazia absolutamente todo o esforço da relação sozinha, se ele só dava atenção esporádica porque você implorava repetidamente, se ele estava confortável recebendo tudo sem dar praticamente nada em troca, ele pode genuinamente não gostar quando a dinâmica mudar, pode se afastar, pode sumir de vez. E isso dói, dói muito. Mas eu preciso te perguntar com toda a honestidade: você quer alguém que só fica enquanto você mendiga? Que só está presente enquanto você não tem dignidade nenhuma? Que só te dá migalha quando você implora repetidamente? Isso é relacionamento de verdade ou é armadilha elegante? Se ele sumir porque você começou a se respeitar, porque você estabeleceu limites saudáveis que qualquer relação deveria ter naturalmente, ele estava te fazendo um favor imenso de mostrar quem ele realmente é quando não está sendo perseguido. De te liberar, finalmente, para encontrar alguém que quer estar com você de verdade, não só quando é conveniente e sem esforço algum da parte dele. Melhor descobrir isso agora do que daqui 10 anos ainda correndo atrás de quem nunca, em nenhum momento, ia te dar o que você precisa para ser feliz. E se eu recair e mandar o textão desesperado de madrugada, você vai recair. Isso é praticamente garantido. Pode anotar. Vai ter noite em que a ansiedade vai ser mais forte do que toda a sua determinação, toda a sua prática, todo o seu progresso. Vai ter momento de vulnerabilidade extrema em que você vai esquecer completamente tudo que aprendeu e agir exatamente do jeito antigo que você estava tentando mudar. Faz parte do processo de mudança. Tudo bem. Mudança de padrão emocional profundo, especialmente padrões que você carrega há anos, décadas até, não acontece em linha reta ascendente de sucesso constante. Acontece em espiral, você avança bastante, depois escorrega um pouco, depois avança mais do que da última vez, depois escorrega menos. O importante não é nunca errar, é perceber quando recaiu, o mais rápido possível, e recomeçar sem se destruir de culpa e vergonha. A frase que ajuda: isso não foi meu melhor momento. Deixa eu voltar para o plano que estava funcionando. Simples assim, sem semanas de autopunição. Quantas vezes forem necessárias até o novo padrão ficar mais forte que o antigo. E se não for só comunicação ruim? E se houver abuso de verdade acontecendo? Essa pergunta é crucial e precisa de resposta muito séria e direta. Se o que você está vivendo vai além de padrões de comunicação disfuncionais que podem ser melhorados com ferramentas. Se a pessoa te humilha ativamente, te xinga, te diminui, te chama de nomes, se te ameaça, direta ou veladamente. Se controla onde você vai, com quem fala, como se veste, como gasta seu dinheiro, se você tem medo físico do que pode acontecer, se você tem medo emocional constante de como a pessoa vai reagir a qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer. Então, o que eu estou ensinando nesse vídeo não se aplica à sua situação. Não é caso para técnicas de comunicação ou estabelecimento de limites dentro da relação. É caso para segurança imediata. Você precisa de ajuda especializada de profissionais que entendem dinâmicas abusivas. O CVV atende pelo número 188, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Delegacia especializada da mulher existe na maioria das cidades. Psicólogos especializados em relacionamentos abusivos podem te ajudar a sair com segurança e reconstruir sua vida depois. Você não precisa enfrentar isso sozinha e não é sua culpa. Amor de verdade não humilha, não controla, não ameaça, não destrói. Se o que você está vivendo faz essas coisas, não é amor, por mais que a pessoa diga que é. É outra coisa com outro nome. Agora, o plano de 7 dias para você consolidar tudo isso de forma estruturada e progressiva são microgestos, um foco principal por dia, que vão criar a nova base de como você se relaciona. Não tenta fazer tudo de uma vez, porque vai sobrecarregar e você vai desistir. Um dia de cada vez, um foco de cada vez. No primeiro dia, você foca exclusivamente na tríade calma. Toda vez que sentir vontade de responder mensagem que te ativou emocionalmente, para antes de fazer qualquer coisa. Percebe o impulso antes de agir nele. Solta os ombros conscientemente, relaxa a mandíbula, respira 4, 4, 6 pelo menos 2 vezes, repete sua âncora mental. Só depois de todo esse processo você decide se vai responder. E se sim, como.
Espera pelo menos 5 minutos antes de agir em qualquer situação que te ativou emocionalmente. 5 minutos cronometrados para quebrar o padrão de reatividade automática. No final do dia, antes de dormir, pega um caderno e anota com honestidade quantas vezes conseguiu fazer a pausa, quantas vezes não conseguiu, como foi a sensação de não reagir imediatamente, o que você aprendeu sobre você mesma. No segundo dia, você adiciona o foco em respostas curtas. Se ele mandar mensagem, você responde com o mínimo necessário para comunicar o que precisa ser comunicado, sem explicação extra que ninguém pediu, sem textão, sem justificativa de cada sentimento. Entendi. Combinado. Amanhã a gente fala. Tô bem, obrigada. Menos palavras, muito mais peso em cada uma que você escolhe usar. Você está treinando economia de comunicação, está treinando que menos é mais. No terceiro dia, você estabelece concretamente tempo e canal. Se surgir oportunidade natural, comunica que assuntos importantes são por voz para você. Define internamente horários em que você está disponível para responder e horários em que não está. Se a pessoa tentar puxar a conversa difícil por texto, você usa a frase não discuto por texto. Combinamos um horário e eu te ouço com atenção. No quarto dia, você pratica limite leve com consequência. Escolhe algo pequeno, mas concreto, para testar na prática, para começar a construir o músculo de sustentar a consequência. Se a pessoa propõe algo de forma vaga, você pede confirmação até horário específico. Se não confirmar no prazo, você faz outros planos reais e cumpre a consequência, sem raiva, sem sermão. Só consequência natural de ação e inação. No quinto dia, você usa o roteiro de 4 passos em alguma situação real se surgir oportunidade. Se tiver algo que precisa comunicar, prepara antes de falar. Escreve num papel, se ajudar a organizar. Fato observável, sua emoção, sua necessidade, sua proposta. Nessa ordem. E fala por voz, em conversa real, não manda por texto, onde vai ser mal interpretado com certeza. No sexto dia, você pratica a ausência com acordo. Avisa que vai ficar offline por um período determinado. Hoje vou ficar sem celular até às 20 horas porque preciso focar em algumas coisas. Qualquer coisa importante a gente fala depois. E cumpre o que disse. Mesmo que a ansiedade grite para você checar só uma vezinha, você aguenta até o horário que estabeleceu. No sétimo dia, você faz revisão completa da semana. Senta em silêncio, com calma, sem pressa. Olha para trás. O que mudou concretamente? O que foi mais fácil do que você esperava? O que foi mais difícil? O que você descobriu sobre você mesma, sobre seus padrões, sobre suas necessidades reais? E faz um compromisso por escrito consigo mesma. Uma frase curta que resume o que você quer para sua vida afetiva daqui para frente, o tipo de mulher que você quer ser. Guarda esse papel em lugar que você vai ver. Lê quando sentir vontade de recair. A última ferramenta antes da chave final, higiene de dopamina. Quando você fica checando o celular o tempo todo, compulsivamente, a cada poucos minutos, esperando mensagem, stalkeando as redes sociais da pessoa, vendo stories para ver se postou alguma coisa, analisando quem curtiu as fotos, você está viciando o seu cérebro em microdoses constantes de dopamina misturada com cortisol, que é o hormônio do estresse. Cada checagem é uma loteria química. Às vezes tem prêmio, mensagem carinhosa, notificação boa. Às vezes tem punição, silêncio ou pior, evidência de que a pessoa está online, mas não te respondeu. E essa imprevisibilidade vicia neurologicamente da mesma forma que máquina de caça-níquel. Você fica permanentemente agitada, sempre no limite, sempre esperando a próxima dose. Reativa a qualquer estímulo, incapaz de estar verdadeiramente presente na sua própria vida, no seu trabalho, nas suas amizades, nos seus hobbies, porque parte significativa do seu cérebro está sempre lá, no celular imaginário, esperando a próxima notificação, mesmo quando o celular está fisicamente longe. Higiene de dopamina é reduzir essas checagens de forma deliberada e estruturada. Não olhar celular na primeira hora depois de acordar. Esse tempo matinal é sagrado para você começar o dia centrada em si mesma. Não stalking em redes sociais da pessoa. Definir horários específicos para olhar mensagens pessoais, talvez 3 vezes por dia. Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. E só nesses horários.
Quando você reduz a agitação digital, você consegue ser fria com calma muito mais facilmente, porque não está sendo bombardeada de estímulos e gatilhos a cada minuto. Está criando espaço interno onde paz pode existir. E desse espaço de paz você consegue responder em vez de reagir. Consegue escolher conscientemente em vez de ser arrastada pelo impulso ansioso. Deixa eu te contar a história de uma mulher que vou chamar de Helena. Helena tinha 52 anos e estava há 3 anos com um homem que ela amava profundamente, com quem tinha construído planos de futuro, com quem sonhava em envelhecer junto, mas ele a tratava como opção. Respondia mensagens quando dava vontade, às vezes depois de dias. Aparecia quando era conveniente para a agenda dele. Fazia promessas vagas sobre viagens juntos, sobre morar juntos, sobre futuro que nunca se concretizavam em plano real, com data e ação. E Helena estava sempre ali, disponível 24 horas, esperando, mandando textões quando ele sumia, perdoando quando voltava com carinho intenso, acreditando que dessa vez seria diferente porque ele tinha prometido. Helena chegou num ponto de exaustão total. Não dormia direito havia meses. Acordava de madrugada para checar celular. Vivia em função de notificação. Tinha perdido amigas porque só conseguia falar dele, do sumiço, da volta, do próximo sumiço. Estava emagrecendo de ansiedade, sem fome, sem energia para nada. E o pior, tinha perdido completamente o respeito por si mesma. Olhava no espelho e não reconhecia a mulher desesperada, dependente, patética em que tinha se transformado. Não era assim que ela se via. Não era assim que ela queria ser. Helena decidiu que precisava tentar algo radicalmente diferente. Não porque tivesse certeza de que ia funcionar, porque tinha certeza absoluta de que o que estava fazendo não funcionava e estava destruindo ela aos poucos. Começou devagar, pela tríade calma. Toda vez que ia pegar o celular compulsivamente, parava primeiro, soltava os ombros, respirava. No começo foi brutal. A ansiedade gritava que ela precisava checar agora, que podia ter mensagem importante, que ela estava perdendo algo crucial, mas ela aguentou firme, uma respiração de cada vez. Foi ficando mais fácil com os dias. Depois, respostas curtas. Parou de mandar textão. Quando ele mandava mensagem depois de dias de silêncio, esperava horas para responder em vez de responder em segundos aliviada. E respondia só o essencial, sem transbordar emocionalmente. Ele estranhou a mudança. Perguntou se ela estava brava, se tinha acontecido alguma coisa, se ela tinha conhecido outra pessoa. Ela disse só a verdade simples: não estou brava com você. Estou cuidando de mim. Não explicou mais do que isso. Não justificou. Não pediu desculpa por estar diferente. Um dia ele propôs encontro de forma vaga, como sempre fazia. A gente se vê qualquer dia dessa semana, tá bem? Helena respondeu de forma completamente diferente do que responderia antes. Ótimo, quero te ver. Quinta ou sexta funcionam para mim. Me confirma até quarta às 18 horas que eu organizo minha agenda. Ele não confirmou até quarta às 18. Ela não mandou mensagem lembrando nem perguntando. Fez outros planos reais bons para o fim de semana. Quinta ele apareceu querendo marcar para sexta. Ela disse com calma genuína: sexta, já tenho planos. Não tinha confirmação. Semana que vem você me avisa com mais antecedência que funciona melhor. Ele ficou genuinamente surpreso. Não estava acostumado com essa versão de Helena. Tentou argumentar, tentou fazer ela mudar os planos como sempre conseguia antes. Ela manteve firme, sem raiva, sem drama. Funciona assim para mim agora. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar de forma gradual, mas perceptível. Não que ele tenha virado outra pessoa milagrosamente, mas começou a confirmar quando dizia que ia confirmar. Começou a aparecer quando marcava de aparecer. Começou a tratá-la com mais consideração e consistência. Não porque Helena tinha brigado ou dado ultimato dramático ameaçando ir embora. Porque ela tinha mostrado com ação consistente, repetida, que funcionava assim com ela agora. Que suas palavras tinham peso real. Que consequência era consequência de verdade. E mais importante que qualquer mudança no comportamento dele foi a transformação profunda nela mesma. Helena parou de viver em função de notificação de celular. Recuperou noites inteiras de sono tranquilo. Recuperou amigas que tinha negligenciado. Recuperou hobbies que tinha abandonado. Recuperou a sensação maravilhosa de ser dona da própria vida e das próprias escolhas. Descobriu que podia amar profundamente e ainda assim ter dignidade. Que podia ser fria, com calma, sem deixar de sentir intensamente.
que amor e respeito próprio não eram coisas opostas, que ela tinha que escolher uma ou outra. Nem toda história termina com um casal junto feliz para sempre, como nos filmes. Às vezes a outra pessoa genuinamente não quer ou não consegue mudar e você precisa ter coragem de partir. Mas seja qual for o desfecho da relação, você sai inteira, com dignidade completamente intacta, sem ter rastejado, sem ter implorado migalhas, tendo se respeitado do começo ao fim do processo. E isso ninguém pode tirar de você. Agora a chave final. Tudo que eu semeei ao longo de todo o vídeo se conecta aqui. Quem controla o ritmo, muda o rumo. Respeito não nasce do grito, nasce da coerência. Ser fria com calma, mesmo amando, é isso na essência. Você escolhe conscientemente o ritmo das interações em vez de reagir no desespero do momento. Você declara acordos claros sobre como funciona para você, sobre o que você precisa, sobre o que você não aceita. Você sustenta consequências reais, mesmo quando dói horrores, mesmo quando parece que você está perdendo. Você faz tudo isso não porque deixou de amar, não porque virou pessoa fria e insensível, porque você se ama o suficiente para não aceitar migalha chamando de banquete, porque você se respeita o suficiente para exigir ser tratada como você trata. O ato que devolve respeito não é um gesto dramático de confronto. Não é o textão perfeito que finalmente vai fazer a pessoa entender. Não é o ultimato emocionado no meio de uma briga. É a escolha repetida, silenciosa, consistente, dia após dia, de responder em vez de reagir. De esperar 5 minutos antes de mandar mensagem. De comunicar limite uma vez, com clareza, e deixar a sua ação coerente, mostrar que você faz exatamente o que diz, de amar profundamente, sentir intensamente e ainda assim ter a coragem e a disciplina de manter sua dignidade intacta. Quando você se escolhe assim, você para de mendigar a atenção que deveria ser dada livremente, porque você não precisa implorar para quem reconhece seu valor naturalmente. E quem não reconhece não merece nem sua mendicância nem sua presença. De alma para alma, obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu sei que é difícil e doloroso olhar para esses padrões e se reconhecer neles. Eu sei que dói admitir que você estava aceitando muito menos do que merece, muito menos do que dava. Mas você está aqui, você ficou até o final. Você está ativamente buscando mudar a sua história. E isso é coragem real que poucas pessoas têm. Antes de ir, escolhe uma única coisa para praticar hoje. Só uma. Não precisa revolucionar sua vida inteira de uma vez. Pode ser fazer a tríade calma completa antes de responder a próxima mensagem que te deixar ansiosa. Pode ser esperar 5 minutos cronometrados antes de reagir a qualquer coisa. Pode ser não checar o celular na próxima hora. Um gesto, hoje, porque mudança grande é construída de gestos pequenos repetidos com consistência ao longo do tempo. Você merece relacionamentos que somam energia na sua vida em vez de drenar tudo que você tem. Merece dormir em paz todas as noites. Merece ser tratada com a mesma consideração e respeito que você oferece naturalmente aos outros. E você pode ter isso tudo. Não porque alguém vai magicamente decidir te dar. Porque você vai construir com suas próprias escolhas e ações. Um dia de cada vez. Um gesto de cada vez. Com força tranquila e paz interior. Ser fria com calma não é deixar de amar, é amar a si mesmo o suficiente para nunca mais se perder no amor por outra pessoa. Inscreva-se no canal e volta semana que vem, tem muito mais ferramenta para essa jornada. Até a próxima!